E aqui o objetivo é fazer com que alguém do time comercial traga um aprendizado para o restante do time, né? Para todos os outros pares. E aí a gente traz o elemento de protagonismo, traz o elemento de realmente saber apresentar, de trazer, né, o aprendizado para todos e aí desenvolver, óbvio, isso como uma capacidade, né, de liderança, uma habilidade entre os elementos da liderança, uma habilidade de se conectar com o time. Perfeito. E manda lá, como é que é o Talcom para vocês? Cara, eu fico muito feliz porque o Talcom, eu que inventei o Talcom. Dentro da operação que a gente trabalhava. Existia o Talk, que era onde todo mundo participava. Com diversos assuntos, enfim. Isso, e aí eu trouxe um específico para a área comercial que a gente brincou de Talcom, né? Que é o Talk comercial. Ficou o Talcom. E o que é legal, Dani, que tu desenhou muito bem todas as características, porque ele surgiu de um dos desafios de, primeiro, treinamento contínuo do time, o protagonismo, botar essas pessoas para produzirem conteúdo, mas também colocar essas pessoas para aprenderem a falar em público. A gente tinha uma dinâmica do nosso time de conversar com muitos clientes e às vezes ir para evento e conversar com as pessoas. E eu precisava desenvolver essa habilidade desse cara ir para frente, conversar com várias pessoas, olhar para várias pessoas, e a gente tinha essa dinâmica muitas vezes de fazer presencial esse Talcom, a galera em pé, apresentando como slide, uma apresentação muito legal mesmo. E aí isso forçava essas pessoas a treinarem. E, cara, tem um outro ponto que é desenvolvimento de liderança. Eu precisava desenvolver líderes naquela época e eu precisava achar uma forma de desenvolver liderança e eu coloquei essa galera para produzir conteúdo. Eu preciso pensar num conteúdo que vai atender aquela pessoa, que vai fazer uma dinâmica e tudo mais. E a gente teve conhecimentos fantásticos adquiridos com o Talcom. Então, livros, dinâmicas, pesquisas. Nossa, eu lembro uma que o Mitchell fez, que era do Cialdini, Armas da Persuasão, só que ele fez o 2.0, a nova versão do Armas da Persuasão. Não. Tem um... o maior ali, o que tá ali. Acho que é a versão estendida, com alguma outra coisa. E, cara, ele fez um negócio que foi fantástico. Não sei se você lembra, Matheus, que ele fez uma pesquisa... enfim, ele se juntou com um cara do marketing, na época, o Garuti, e eles fizeram uma pesquisa e depois foi lá e mostrou o resultado da pesquisa pra gente. A gente nem sabia que era da apresentação. No final, ele fez uma pegadinha, foi muito legal. Aquilo. Então, surgem muitas coisas. O protagonismo é muito forte, né? E o Talcom, ele tem esse objetivo, que é fazer a melhoria contínua. Ele entra lá no ritual para melhoria contínua, de aprendizado, de afiar machado do vendedor. E aí, cara, eu pego diversos assuntos. Eu pego o podcast, eu pego o livro, eu pego a apresentação e faço a galera, cara, ir lá. Aplicar. E ensinar os outros, de compartilhar conhecimento. Eu lembro também que eu tinha que desenvolver um vendedor numa época e eu precisava transferir uma responsabilidade muito grande para esse vendedor, para ele assumir o meu posicionamento de líder técnico da área. E o que eu fiz? Eu mandei ele criar um treinamento dele, do método dele, e aproveitar o Talcom para passar esse treinamento para a galera. Então eu fiz isso com o José lá na operação que a gente trabalhava. Então, Zé, cara, aproveita o Talcom para você agora ter essa responsabilidade como o líder técnico dessa área. Eu quero sair, eu quero que as pessoas te procurem, não mais só me procurem pra tirar uma dúvida. Eu vou estar ali sempre. Construir autoridade, né? E aí tava construindo a autoridade dele. Então o Talcom, ele servia muito pra essas coisas também. É legal isso que tu tá falando. O Beat, que tá, né, que agora é consultor aqui também conosco, a gente tava numa operação e ele trouxe algumas ideias, porque quando a gente chegou, já existiam algumas pessoas no time, e ele trouxe uma ideia que era fazer o Talcom fazendo cada um daquelas posições, né? Por exemplo, tinha LDR, tinha, né, que era o gerador de lista para área de vendas, ou o pré-vendedor, eles fazerem benchmarks, ou seja, fazerem pesquisas sobre a posição deles, para que eles apresentassem para o time o que é a posição deles. Porque até isso é muito bacana, porque para você pode parecer óbvio, mas às vezes os pares não entendem muito bem, tá, mas qual é o processo do cara? O que ele faz no dia a dia? O quão importante é o processo dele para eu poder performar? Ou então uma pessoa nova, né, Dani, que entra na empresa sem saber o que a pessoa do marketing faz.
Então, assim, às vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa aqui de um ritual que pode parecer complexo, mas é simples do jeito que eu falei. Talvez é só parar um dia, fazer a pessoa fazer a pesquisa sobre o próprio cargo dela e apresentar, fazer ela expor o que é aquilo, né, do que ela aprendeu sobre a posição dela. Gera engajamento dela com a própria posição. E o time começa a entender e gerar mais valor, gera mais conexão, gera todos aqueles benefícios que a gente falou lá dos rituais. Né? Então, é um dos benefícios aqui do Talcon também. E o Talcon é um exemplo muito bom de quando a gente falou sobre a cultura da empresa e a cultura excedente do comercial. Porque a empresa ela pode ter o talk da empresa. E o Talcon é um talk, uma apresentação, só que voltada para a área comercial. Assuntos mais direcionados para a área comercial. E, de novo, tem que ser uma coisa muito forte no DNA de uma cultura comercial, tem que ser o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, melhoria contínua. E tudo se conecta, porque para você fazer um Talcon, você vai ter que estudar um assunto em específico, um livro, um podcast, um curso, que vai agregar para você e pro teu time, né? Pro time. E isso fortalece muito, conecta muito com o roleplay que a gente acabou de falar, porque quando eu vou dar um feedback para uma pessoa, esse feedback ele tem que ser baseado em algo, né? Não pode ser uma coisa baseada em achismo. Por exemplo, eu acho que se você se comunicar dessa forma vai ser melhor. Não. Me dá o exemplo, né? Exatamente. Você tem que trazer um exemplo, porque nesse livro fala dessa forma, nesse conteúdo que eu estudei fala dessa forma. Então conecta muito. De novo, o vendedor ele tem que se desenvolver a todo momento, ele não pode ficar parado. Até porque o cliente, ele nunca para de estudar, né? Ele tá sempre buscando atualização. Então o vendedor também não pode ficar para trás e tem que acabar se desenvolvendo. Tem uma coisa que o João comenta também, né? Que o João bate no método CMS, conexão, mercado, script. Quando fala de mercado é muito legal, porque o Talcon também é o momento de disseminar isso, né? De fazer, de trazer a curiosidade. Aliás, mais um parênteses, é um dos elementos de contratação que a gente bate bastante, né? De o pré-vendedor, o vendedor ter um elemento de curiosidade. O Talcon é um momento também de expressão disso, né? De fazer com que a gente estimule essa curiosidade, estimule essa bagagem, estimule essa conversa, porque na hora da venda ele precisa, às vezes, de um repertório, ele precisa de um detalhe para poder se capacitar e tá, né, ajudando a fechar, ajudando a trazer contexto na hora da venda. Então, o Talcon também é elemento para isso. E, cara, são rituais que a gente não, nesse caso, até agora, que a gente falou, são rituais que não geram custo para a empresa. Exatamente. Boa. Isso tem que ficar muito ligado. Mas aí mas será que eu vou pedir pro meu time estudar fora da hora do trabalho? Cara, se o teu vendedor ele não tá disposto a estudar, a se desenvolver, a parar um tempo, até que seja da vida pessoal dele, para fazer uma apresentação, esse cara não tem que estar no teu time. Porque é para ele também, né? É para todo mundo. Então, eu sei que vai vir gente, mas eu dou 2 horas do tempo de trabalho para ele fazer isso? Não, cara. Dá fora do horário de trabalho, porque coloca na cultura da tua empresa estudar, coloca na cultura da tua empresa se desenvolver, pessoas que queiram se desenvolver, porque se esse cara já entrar com essa mentalidade, ele nunca vai te questionar sobre isso.